E aí, pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez a esse Papo Talento delicioso com a Thaís Blanco. Obrigado, Cíntia, também. Cíntia, de novo aqui com a gente. Claro que ela tá de novo com a gente mesmo. A gente grava todo no mesmo dia, é lógico que ela tá... A gente finge, né? A gente finge que, sei lá, não mudamos nem a roupa, tão preguiçoso. Então, gente... sempre lembrando, inscreva-se no canal, bata o sino pequenino, siga o Projeto Passarela em todas as redes sociais. E bora para esse papo delicioso que agora a gente vai começar a falar sobre uma área que eu sou apaixonado, né? Eu sou ator há 21 anos, completei 21 anos essa semana. Olha, parabéns! 21 anos essa semana. E é uma área que eu sou apaixonado e tenho me apaixonado mais e cada vez mais por cinema também. E é uma coisa que eu tenho certeza que você tem uma paixão, né, Thaís? Como é que é essa questão de trabalhar figurino para cinema? Bom, figurino para cinema é uma área que tem se desenvolvido bastante aqui no Brasil, né? E em polos que também não estão mais dentro do eixo Rio-São Paulo. Então, eu acho que é uma profissão interessante para quem, né, se interessa pela área e tem interesse em se desenvolver. E o figurino para cinema... ele é o trabalho de design de personagens, né? Então ele trabalha junto, o figurinista, ele trabalha junto com o maquiador, com o diretor de arte, nesse processo de conceber quem é essa personagem, onde ela vive, qual é a condição de existência que ela tem, questões psicológicas, estilo. Então todos esses fatores, eles entram dentro desse desenvolvimento do figurino de um personagem para cinema. O momento histórico em que ela vive. O momento histórico é muito importante. Uma coisa que você falou que eu acho que é legal a gente esclarecer é a profissão do diretor de arte, né? Porque o figurinista está conversando com o diretor de arte. E quem é? O que faz o diretor de arte num set? O diretor de arte, bom, mas vou falando do ponto de vista da figurinista, né? Mas o diretor de arte, ele é a pessoa que vai coordenar a comunicação visual desse filme. Então, todas as diretrizes estéticas que envolvam a película ou até para outros trabalhos, né, de TV, publicidade, mas dentro do cinema, o diretor de arte, ele é a pessoa que conecta todas essas questões de linguagem visual. Então ele é a pessoa que vai coordenar o cenógrafo, a pessoa que vai coordenar quem produz os objetos que estão em cena, muitas vezes dialoga também com a equipe de maquiagem e efeitos especiais e também com o figurinista. Então ele é a pessoa responsável por dar unidade para essa questão visual do audiovisual. Porque ele já tem a visão do produto final, certo? Então ele já pensa na integração como um todo. Trocando em miúdos, é o cara que vai escolher a cor do filme, que vai escolher paletas, o estilo, né, a paleta de cor, vai escolher o estilo, né? Sim, e por isso que o figurinista tem que estar... linkado. E Thaís, em que momento entra o trabalho de vocês? Porque assim, existe o roteiro, existe a criação da história, né, do roteiro, o autor ali escreveu, e é a partir daí que vocês entram ou vocês já começam a entrar no trabalho um pouco antes? Então, geralmente, depois que o roteiro é desenvolvido e aí é montada a equipe para a viabilização desse roteiro, é onde começa o trabalho do figurinista, que é uma etapa que é chamada de pré-produção. Então, antes de começarem as gravações, dependendo dos recursos e do prazo que existe para isso, existe esse espaço para pré, que é onde começa a leitura do roteiro. O trabalho do figurinista, ele vai seguir essa linha, geralmente. Você tem acesso ao roteiro, se reúne com o diretor de arte, muitas vezes o roteirista está presente, e aí você tem essa conversa a respeito do que é a proposta do filme. Depois disso, você lendo o roteiro, você faz uma decupagem para saber quais são todos os elementos que você precisa ter para viabilizar esse figurino. Explica a decupagem pro pessoal. A decupagem, nossa, isso é bem técnico, na verdade, é um papo de, nossa, muito tempo. Mas uma decupagem de roteiro é o momento em que você vai destrinchar esse roteiro mesmo e saber quantos figurinos você precisa, quantos atores, que partes desse figurino tem algum efeito direto na narrativa. Por exemplo, está descrito no roteiro, a pessoa usava uma capa vermelha e essa capa vermelha tem algum simbolismo, então você sabe que são um item específico. É uma dedicação total, um mergulho na história. Sim, é um mergulho na história, pra você, porque assim como todas as pessoas envolvidas, né, na equipe técnica, o figurinista ele precisa ler e reler esse roteiro até que essa história esteja fluida, pra você entender mesmo qual é a mensagem, né, pra comunicar isso de maneira visual, que às vezes uma coisa que tá escrita no roteiro, ela não vai ser dita. E aí a questão visual ajuda a comunicar isso também. E aí entra a cor do figurino, a cor do filme. Isso, aí você tem acesso às paletas de cor quando o diretor trabalha com paletas, porque às vezes também existe
Existem processos que não têm essa paleta específica, bem definida, mas depois que você acessa esses documentos do diretor de arte, que é a pessoa que cuida, né, do conjunto visual, aí você vai linkar essas duas coisas, o roteiro e as diretrizes visuais, para começar o trabalho mesmo de produção. E aí o trabalho de produção, ele envolve desde confecção de peças do zero, empréstimos, às vezes, de lojas ou parceiros que gostam de estar vinculados ao cinema, aluguel, compra. Então envolve todas as esferas de produção mesmo para poder viabilizar esse figurino. Ou seja, o trabalho de um figurinista pode estar ligado desde uma grande produção que possa criar essa roupa, ou até uma produção menor, que às vezes precisa fazer uma parceria com lojas, e o trabalho do figurinista está lá também, fazendo essa parceria, pegando essas roupas. Pra fazer a montagem é uma caracterização, né? Um conceito, é muito legal, né? E é muito inconsciente isso, porque, né, a gente que assiste o trabalho pronto, o produto pronto, você não tem noção de todo o processo que teve, o que aquela imagem do personagem está causando na gente. Né? O personagem não é só a fala, não é só a ação dele dentro do trabalho, mas sim o que ele está comunicando com a parte visual dele. E como isso faz uma diferença. Eu lembrei agora, por exemplo, do figurino do Kill Bill. Quem não lembra da roupa da Uma Thurman nesse filme? A gente estava falando antes da gravação agora, a gente estava falando do Agostinho Carrara, da Grande Família. É um grande exemplo. Camisa toda estampada, xadrez e aquela mistura de cores. E por isso que você fala também que tem a ver com o design da personalidade dessa pessoa, com a criação da personalidade, não é só uma roupa. Sim, exatamente. Né? E aí depende também muito do objetivo, porque o Agostinho, por exemplo, ele é um personagem propositalmente caricato, que segue um estereótipo, num programa de humor. Mas aí tem situações em que você não pode, ou nem deve, né, dependendo do caso, trabalhar com algum estereótipo tão marcado. Então essas nuances, elas também estão presentes nesse trabalho. Né? E acho que é isso. Acho que é tudo isso. Falando é fácil, né? Mas na hora de... muito criativo, né? Muita criatividade. É um trabalho criativo, mas também é um trabalho muito técnico, que é a parte que as pessoas às vezes não veem, que é tudo isso. Trabalhar essas planilhas, com esses itens técnicos, o contato com o diretor de fotografia, porque às vezes certos tecidos ou cores dão alguns batimentos na câmera, então você precisa saber dessas informações. Equipe de som usa microfone de lapela, muitas vezes tem atrito do tecido, então tem toda uma parte criativa e também uma parte muito técnica que é importante sempre tentar conciliar. Você vê como as pessoas têm que se comunicar, né? Às vezes aí você vai fazer um figurino que é cheio de pulseiras e não sei o que, e pode acabar sendo o pesadelo do cara do som. Sim, né? E outra, é importante saber que nessa profissão tem a parte técnica também, que tem gente que fala, não, quero ser figurinista, mas eu quero só a parte mais criativa. Gente, a técnica eu não gosto. Qualquer profissão tem a parte, qualquer trabalho. Tem a parte que a gente ama e tem a outra ali que, não é a que eu mais amo, mas tem que fazer. Muita gente que assiste o nosso canal pensa assim, porque eu quero ser ator, quero ser atriz. Gente, é um trabalho de suadeira também, tanto quanto. Vai decorar um texto pra você ver o que é o trabalho. Então sempre vai ter um trabalho técnico e pesado que sempre vai demandar para que a coisa aconteça com profissionalismo, né? Conta pra gente, não sei se você vai ter aí na tua cabeça, lembrar agora, algum personagem, alguma criação que te marcou, que você achou legal fazer. Puxa, aquele trabalho foi assim, joinha. Ai, nossa, tem vários, mas um dos nichos que eu mais gosto é o figurino de época. Tenho 2 trabalhos de época no momento. Um é um curta-metragem que se chama Greenstad, que retrata os anos 30. E um outro que foi gravado nos anos 70. Não é gravado nos anos 70 não, né? Retratando nos anos 70. Estamos lançando agora 2019. Viagem no tempo. A pele, sabe, se mantive desde então. Sim, estamos aqui no formol. Mas os figurinos de época, eles têm uma característica especial, que a gente estava até conversando antes da gravação. Que primeiro, ele demanda uma pesquisa, não que os outros não demandem, mas ele demanda uma pesquisa histórica que faz com que a gente acabe conhecendo muitas coisas também que às vezes o próprio figurinista não teria noção. Então é um estudo sobre costumes, sobre vários aspectos de uma época que fogem daquilo que a gente tem de básico, né, do livro de história. Então é uma pesquisa muito gostosa.
E o trabalho de figurino de época é um figurino que costuma aparecer mais também. Então, geralmente, detalhe, né? que é o tipo de figurino que é privilegiado em premiações, porque é engraçado, porque o trabalho é o mesmo e às vezes é muito mais difícil fazer um figurino que não seja de época, porque aí você precisa ir a fundo nessa questão dos detalhes. Mas é vistoso, é muito legal, né? Então é um trabalho que ele realmente tem um impacto narrativo que é mais visível pro espectador. Gente, esse papo pra mim tá uma maravilha. Gostei muito de ter presença. Gostoso. Gostou também, muito, Cíntia? muito. A gente quer ficar conversando aqui pra sempre. E acho que o que eu tiro desse Papo Talento, e que eu acho que as pessoas podem tirar, é quão amplo é o leque de profissões e de possibilidades de alguém que trabalha com áreas correlatas ao vestuário. Sim, né? sim. E também a moda e ao cinema e a publicidade. É que a gente tá batendo muito nessa tecla, né? As pessoas às vezes só enxergam a profissão na frente dos palcos, da passarela, mas existe um universo, um mundo gigantesco. E é uma delícia também. A gente particularmente ama, né? A gente trabalha nos bastidores, exceto aqui no programa. Thaís, obrigado pela tua presença, pelo seu tempo. Obrigado, Cíntia. E obrigado você que nos assistiu, tá bom, gente? Então, até a próxima semana com mais um Papo Talento. Tchau, tchau.